Maravilhoso. Livro de Tito, no capítulo 2. Deus, aleluia. Faz muito tempo que eu também não prego nesse livro. Deus. Tito, capítulo 2, e no versículo 11 ao 15. Diz assim a palavra de Deus: a graça da salvação há de manifestar-se a todos, e Tito deve falar dela. Olha bem. Porque a graça de Deus se há de manifestar, se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundana, vivamos nesse presente século sóbrio, justo e piamente, aguardando a bem-aventurança, a esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Aleluia. Fala disto e exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te desprezará. Amém? Deus, põe as tuas mãos santas, bendita e poderosa. Unge, Senhor, pelo poder da tua graça, e manifesta o poder do teu Espírito Santo em nome de Jesus. Olha, podeis assentar. Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra, Jesus, aonde quer que esteja uma vida, meu Pai, na face dessa terra, que esteja triste, aclamado, abatido, doente, enfermo, amargurado, desprezado, meu Deus, entra com providência agora, Jesus, e muda, Senhor, o quadro, a história da vida dessas pessoas, repreendendo toda a enfermidade, todas as dores, na carne, no sangue, nos nervos, nos ossos. Jesus, visita, Senhor, as almas e as famílias na face da terra, e que o Espírito Santo venha trazer a paz, a saúde, Pai, na vida de cada um, repreendendo, Senhor, toda obra de macumbaria, feitiçaria, bruxaria, e salvando, Senhor, o homem de toda essa iniquidade, em nome de Jesus. Amém? Aqui, irmão, nós vemos uma exortação de Tito a respeito da graça do Senhor. O que é a graça de Deus para o homem? A graça de Deus, ela nos traz toda sorte de bênção. Aonde existe a graça de Deus, existe a resposta divina na vida do cristão. Verdade. Quando Tito diz assim, que olha bem, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundana, vivamos nesta presente século sóbrio, justa e piamente. Quando a gente entra na presença de Deus, Deus muda, irmão, totalmente a maneira da gente agir. Quando você passa a servir a Deus de verdade, a sua vida, ela não é mais a mesma. Deus passa a tomar posse da sua vida, do seu interior, da sua mente, e aí você começa a andar com Deus. Andar com Deus significa estar sempre presente. Mas infelizmente hoje, irmão, existem pessoas que passam o tempo inteiro, nem lembra que Deus existe, nem lembra que Ele depende, o fôlego de vida dele depende do Senhor Jesus, depende da graça de Deus. E se nós formos piedosos segundo a promessa de Deus, o Senhor é conosco em toda a área da nossa vida.
e a nossa vida será diferente. E aqui ele ensina dizendo: aguarda a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós olhamos para essa palavra, nós vemos um mundo muito longe da presença de Deus. Nós vemos o crente muito longe da presença do Senhor. A graça de Deus está distante de muita gente. Por quê? Porque ele não vive a presença da graça do Senhor. Ele vive aquilo que ele quer buscar em Deus, mas não sabe que se ele não entrar na presença de Deus, ele pode adquirir bens materiais, ele pode adquirir muitas coisas, mas ele não adquire a salvação eterna, que é o principal. Não adianta nada. O próprio Jesus disse de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta nada. Mas ele disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Às vezes, quando o crente vem para Jesus, ele vem com amor profundo, ele vem com a força de vontade de servir, mas no decorrer do tempo, ele vai se afastando, porque às vezes ele não pode mais fazer aquelas coisas que ele fazia no passado, não pode servir as obras do inimigo, então ele se torna uma pessoa inquieta, insegura, uma pessoa sem prazer de viver. Mas quando ele realmente abraça com Jesus, ele não quer mais participar das coisas mundanas. É o que Tito diz aqui: se nós nos afastarmos de toda iniquidade, de todas as coisas mundanas deste século, teremos uma vida nesse século abençoada. É só nós queremos entrar na presença de Deus. Só que tem um detalhe: Jesus não nos obriga nem a seguir e nem a vir, né? Mas é nós que devemos fazer. Ele já nos escolheu. Agora nós temos que fazer a nossa escolha de servir a Jesus ou não. Ele não vai impedir. Mas aí ele diz: mas quem poderá ser salvo neste mundo? Aqui a Bíblia diz muito claro que o próprio Jesus, ele está preparando o povo. O próprio Jesus está pronto para te ajudar, para ver o seu conceito e abençoar. Mas como que Jesus vai me abençoar se eu não busco a me afastar das iniquidades? Se eu não busco buscar mais a presença do Senhor? Se eu não procuro ouvir mais a palavra de Deus? Como que Jesus vai nos preparar? Para Jesus nos preparar, nós temos que ir em busca. Às vezes uma criança começa a crescer, se ele não for para a escola, ele nunca vai chegar a uma universidade, ele nunca vai chegar a uma formatura. Se o crente não andar na presença de Deus, não buscar a ir para a escola, que é a casa de Deus, ele nunca vai chegar ao céu, Senhor. Porque é o caminho, é o colégio que ele alcança para chegar a Deus. Mas eu não vou. Se eu não for, Jesus não vai me escolher. Jesus não vai me separar. E aqui ele está dizendo o quê? Que ele diz no versículo 13: a grande bem-aventurança da esperança é a aparência da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 14 diz: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, purificar e para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Olha bem, hoje grande parte dos crentes não tem boas obras. Grande parte dos crentes não são zelosos. Eu não estou falando assim, irmão, porque essa palavra está indo para muitas partes do mundo. Mas eu não estou falando para nós que estamos aqui, que estamos na presença, mas estou falando para aqueles que estão distantes.
Aqueles que relaxaram na presença de Deus, abandonaram as coisas do Senhor e hoje vivem em busca daquilo que interessa para ele. Então significa que a glória de Deus não interessa para esse tipo de crente. Então é por quê? Porque ele não quer servir ao Senhor, ele quer que o Senhor sirva a ele. E Deus está dizendo o quê? Que ele está buscando um povo especial, zeloso e de boas obras. O crente que não tem boa obra é um crente relaxado, não, que não tem direito ao reino do céu, não. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não vou falar isso porque às vezes o cara está lá e eu prego uma coisa dessa. Não, olha bem, eu tenho o que falar. Porque o versículo 14 e 15 aqui me diz o quê? Olha bem, fala disso, exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém vai desprezar. Porque se Jesus não me desprezar, glória a Deus. Eu fazendo a minha parte, buscando as almas que estão precisando alcançar a glória do Senhor, então eu vou falar sim. Por quê? Porque se eu não falar, Deus pode nos cobrar no futuro. E eu quero ser especial, zeloso e de boas obras. Não adianta nada, irmão, fazer as coisas para Deus relaxadamente. Não adianta fazer as coisas para Deus com medo, às vezes, de falar aquilo que Deus manda falar. Não adianta eu ter medo dessas coisas, porque se ninguém quiser a glória de Deus, eu quero. Amém? Amém, Jesus. Então nós temos que falar. Não tenha medo, não se intimide por ninguém, não. Esses dias mesmo a missionária repreendeu uma mulher lá no terminal, estava falando besteira, falando coisa que não deve. A missionária repreendeu ela no meio de todo mundo, diz assim, você precisa ser assim. Amém? Por quê? Porque se nós fingir que não ouvimos, Deus toca no seu coração. Se você sabe que aquilo é errado, tem que repreender. Goste ou deixe de gostar. Entendeu? Faz a pessoa pensar que ele tem um Deus que não quer relaxadamente lá na glória de Deus. Lá não entra relaxado, lá não entra preguiçoso, lá não entra falso, lá não entra mentiroso, lá não entra nada que nenhuma iniquidade entra lá. É por isso que Jesus está dizendo que ele vem buscar um povo zeloso, especial e de boas obras. Aleluia, Deus. Às vezes a pessoa boa obra não faz, mas a mal ele faz. Ô Jesus, por que a pessoa não faz então a coisa certa? Para que na hora que Jesus voltar, ele não fique chorando. Porque na hora que Jesus vier, irmão, ele não terá ninguém por inocente, principalmente o crente. O crente ele desceu as águas consciente que ele quer ser a salvação, né? Mas no caminho ele larga a cruz dele, irmão, e vai caçar. A cruz dele está pesada, ele vai caçar com uma cruz de papelão ou de isopor, porque aquela cruz dele está pesada, né? Não, a cruz que Deus te deu, leva ela. Que Jesus disse assim, olha, quem quiser vir após mim, nega-te a si mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Se quisermos chegar a Deus, é por essas palavras, irmão. Não é por palavras de prosperidade, não. Não é oferecendo riqueza, carros, casas, essas coisas, não. Deus dá isso sim na nossa oração. O Senhor Jesus responde sim, mas temos que ser zelosos, temos que ser de boas obras. Amém. Amém? Aleluia. Porque o que significa zeloso? O que significa zeloso? É pessoa cuidadosa, pessoa observadora, pessoa limpa, pessoas que cuida, que vê as coisas certas, né? As pessoas que gostam das coisas certas, essas são pessoas zelosas, principalmente quando se trata da obra do Senhor, irmão. Jesus disse, ai daquele que fizer a minha obra relaxadamente, melhor que não tivesse nascido.
Jesus disse essas palavras. Agora, então nós vamos fazer as coisas de qualquer jeito. É para Deus mesmo. Para Deus temos que fazer melhor ainda. Verdade, Jesus. Não é porque é Deus que nós temos que fazer qualquer coisa, não. Nós sabemos que nós estamos fazendo algo para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, dono da nossa vida e da nossa alma. Jesus. E aí que nós temos que entender para quem que nós estamos fazendo. Verdade. Você chega numa firma, faz um serviço errado, o patrão aceita, né? Manda você embora. O crente que não anda no caminho de Jesus, Deus também não aceita, não, manda para o inferno. Não é para outro lugar, não. Entendeu? Então, a gente tem que entender que nós erramos sim. Nós falhamos sim. O homem que não falha, que não erra, é mentiroso. Mas nós temos que corrigir nossos conceitos, corrigir a nossa vida, e para poder alcançar, para ser perdoado por Jesus, para poder alcançar a glória do Senhor. Verdade, Jesus. Porque a partir que nós nos consertamos diante de Deus, Ele nos purifica, Ele nos limpa. Aleluia. E aí somos zelosos, aí nós temos que ter cuidado, zelar da alma que Jesus nos deu, zelar da promessa de salvação que Jesus nos entregou. Jesus deixou o mapa da salvação do caminho da glória, irmão, mas muito crente nem nele pega durante o mês inteiro. Tem crente que passa meses e meses sem abrir a Bíblia dele, irmão. Agora, é zeloso? É de boas obras? Não, é o quê? É relaxado, incompreensível, né? Sem interesse de salvação. É tudo que Jesus não quer. É crente relaxado, né? Mas, eu podia ler uma palavra, mas eu estou com preguiça. O diabo vai te pôr mais preguiça ainda, porque mais distante fica o homem de Deus. Então, nós temos que ser irrepreensíveis, de boas obras. Se errarmos, temos que ser corrigidos, temos que ser repreendidos nos nossos erros. Se nós não aceitarmos a repreensão do Senhor, como entraremos na glória de Deus? De que forma? Pois Jesus disse: eu repreendo e castigo aquele a que amo. Não podemos nos... Às vezes a gente fala assim: mas por que as coisas estão acontecendo assim? Porque às vezes nós relaxamos também. Em vez de falar, de repreender, de agir, às vezes a gente não age e Deus pega e cobra da gente. Amém? Amém? Então, tem que falar. O dono de casa, o chefe de família e a chefe de família, o casal, né, tem casa, que tem seus filhos, que não corrige ele, que não põe ele no caminho da verdade. O plano dessa cultura das crianças é o quê? É tornar-se um bandido, uma pessoa sem valor, uma pessoa perseguida por polícia, por droga, por tudo que não presta. Mas se ele leva o seu filho pode ser até meio desobediente, meio duro de entender, mas se ele for crescido nos caminhos de Jesus, na palavra, na prova, ele vai chegar a Deus a qualquer momento, irmão. Ele não vai virar um delinquente, não, porque Jesus cuida daquilo. Se você ama Jesus, você vai amar o seu filho. E se você ama o seu filho, corrija. Não deixa que o seu filho caia na mão do traficante, do quem não pode fazer nada para a salvação do teu filho. Amém? Porque hoje, no mundo que nós vivemos, o homem só não alcança a salvação se não quiser. E o crente está jogando a salvação dele fora. Essa é que é a grande realidade. Muito crente está se afastando do Senhor, afastando da igreja, afastando da palavra, afastando do Espírito Santo e jogando a alma dele no inferno. Sozinho. Não é a culpa de ninguém, é dele mesmo. Muitas vezes nós temos parte dessa culpa porque às vezes nós não corrigimos, não falhamos, não falamos as coisas que tem que falar.
Amém? Então, saber, pera lá, como que Jesus me quer? De que forma que Jesus me quer? Né? Jesus me quer como? Zeloso, escolhido, irmão. Olha bem, e de boas obras. Jesus. Mas para isso eu tenho que me afastar de tudo aquilo que não agrada a Deus. Amém? Aí Deus vai começar a abençoar. Não tem tempo, não tem idade, não tem hora. A hora é você buscar, a hora é você entrar na presença de Deus, e Deus vai te abençoar. Às vezes a pessoa faz uma oração só e vai um dia só na igreja, às vezes já quer que Deus faz tudo para ele. Não é assim não, irmão. Nós temos que, Deus nos prova a nossa fé, porque o reino do céu é tomado à força, não é de qualquer maneira não. Por que o reino do céu é tomado à força? Porque neste mundo aqui temos um maligno que tenta impedir e acabar com o nosso desejo de salvação. O diabo está aí no mundo inteiro, irmão. Em toda parte do mundo ele está. E tem gente mais chamando ele do que um Deus. Então, peraí. Vamos observar, vamos buscar a presença do Senhor. Ah, missionário, mas faz tempo que eu busco na igreja, mas parece que as coisas não acontecem para mim. O tempo de Deus não é o nosso. Jesus prometeu, disse, breve voltarei. Faz quanto tempo, irmão? 2022 anos Jesus falou isso. Jesus disse nas ruas de Jerusalém, em breve voltarei, para onde eu estiver, estejais vós também. Jesus disse essa palavra. Breve significa uma coisa rápida, né? Para Deus já faz 2000 anos e é rápido ainda. E aí a pessoa, mas Deus tem pressa. Deus não tem pressa de nada. Deus tem um tempo certo, tempo marcado, o tempo dele vir, o tempo dele voltar, e o povo que ele vai levar é quem? Quem é que é? Irrepreensível. Olha bem o que diz, especial. Aleluia. O que é uma coisa especial? Especial é uma coisa melhor que tudo, né? É o melhor que tem, né? Então Deus vai levar quem? Os melhores que tem. Deus não vai levar a porcaria para lá não, irmão. Deus vai levar os melhores. Ele não quer saber se o cara ele é rico, se ele é empresário, se ele é milionário, se ele é pobre, o que é. Ele quer saber se ele é especial, zeloso de boas obras. Tem muito ímpio aí que faz obra maior do que muito crente ignorante que tem por aí. Né? Por quê? Porque às vezes a pessoa tem um coração diferente, né? Mas às vezes com todas essas obras que ele faz, mas se não buscar a presença de Deus, também não vai adiantar, vai ficar. Para isso ele tem que ser zeloso e tem com ele mesmo. Além de fazer as boas obras, ele tem que entender que ele também tem que ser especial, né? Não é só o trabalho dele, só o que ele faz, não. Ele tem que ser especial em tudo. Amém? Jesus. Porque Jesus está voltando e ele não tem ninguém por coitadinho, não. Não existe crente coitadinho, irmão. Coitadinho é o diabo, porque ele já sabe que não tem a salvação. Mas o crente não é coitadinho não, ele é escolhido. Se ele for escolhido, ele precisa se especializar. Hoje as empresas estão querendo funcionário como? Especializado, né? Formado, quase tudo. Hoje quem não tem profissão é muito difícil de arrumar um emprego. Não é especializado em nada, né? É muito difícil de arrumar um emprego. Mas, por quê? Porque a empresa procura as pessoas especializadas para servir a empresa dele. Agora, e o Senhor, para servir, para nós servirmos a Deus na glória, como teremos que ser? Muito
muito mais especial ainda, irmão. Verdade. Né? Então nós temos que buscar a Deus, entrar na presença, e não deixe de falar não. Quando você vê alguém que precisa ouvir, fale, irmão. Fale, porque você está defendendo o Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Amém? Você está se especializando na obra do Senhor, né? Então não deixe de falar não. Ninguém vai desprezar por causa disso não. Vai desprezar às vezes se você não falar, porque a pessoa lá, a pessoa sabia e não me falou nada, né? Essa palavra eu não quero escutar não, no dia da vida do Jesus. Você quer? Não, então vamos ter tudo naquilo que tem que falar. Começa, a igreja começa dentro de casa, né? Ali você começa a corrigir. Ali para frente, é certo que os filhos, depois que eles crescem, eles querem ser donos de si mesmo, mas aí você já saiu da sua responsabilidade, a sua parte você fez, zeloso você foi. Se ele não quiser seguir, aí já é outra história, irmão. Aí já é com ele mesmo, porque ele já é conhecedor. Agora, você não vai ouvir: ah, pai, por que o senhor não me avisou? Por que o senhor não me corrigiu? Vai ter muito crente na glória que vai escutar isso, irmão. Você sabe por quê? E não vão entrar na glória por causa disso, porque não corrigiu nem o filho dele, né? Agora, se ele levou a sério a sua situação, né, dentro de casa, o filho desandou depois, aí já é outro caos. Aí já é com ele, já tem a responsabilidade e a escolha dele. Mas enquanto está na sua posse, você tem que ser o cabeça. Amém? Amém? E Deus vai te abençoar por isso. Se tudo não desprezar, irmão, não se preocupe, porque Jesus não vai te desprezar. Por você ser sincero, correto, honesto, Deus não vai te desprezar. Amém? Agora, o que vai ter de crente desprezado na hora que Jesus aparecer, não vai ser brincadeira. Vocês vão ver isso que eu estou falando hoje. Guarda isso na sua mente, vocês vão ver. O dia que Jesus aparecer, essas palavras que eu estou dizendo aqui, você vai ver crente reclamando porque não fez nada. Você vai ver crente reclamando porque foi relaxado. Você vai ver crente reclamando porque não corrigiu o seu filho. Você vai ver crente reclamando porque não repreendeu aquilo na hora que precisava. Então, você vai ver isso que eu estou dizendo aqui. No dia que Jesus voltar para levar a sua igreja, levar o seu povo, vocês vão ouvir isso de muito crente que vai chorar lágrimas de sangue na presença do Senhor, né? É por isso que nós temos que ter escolhido, zeloso, especial e de boas obras. Amém? Ficamos em pé. Eu estava sentado ali e eu falei: Jesus, o que eu vou pregar? E Jesus falou comigo: diga que eu vou levar um povo especial, Aleluia. zeloso e de boas obras. Aleluia, Jesus. Olha onde está isso, Senhor. Que Jesus disse: Tito 2:14. Amém? Amém, Jesus. Tantas vezes essa palavra que Jesus mandou pregar hoje, não é de qualquer maneira que ela vem, não. E já faz muito tempo que eu não prego nesse livro. Amém? Amém, Jesus. Do tempo que eu sirvo a Deus, se eu preguei essa palavra 3, 4 vezes foi mais. Talvez nem isso. Mas obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Amém? Amém, Jesus. Apresente as suas mãos para Jesus. Glorioso Deus e eterno Pai, abençoa os teus filhos, unja a mão do teu servo e das tuas servas, para que aonde eles colocarem as mãos, o Senhor operará a unidade. Na família, no lar, meu Pai, no trabalho, aonde ele colocar as suas mãos, o Senhor abençoe e unge com teu poder, com teu sangue, Pai, para que seja vitorioso o teu servo e a tua serva, em nome de Jesus. Amém? E você trouxe o seu